Fala galera, estamos de volta com mais um bloco especial, conforme eu disse no bloco anterior, se brincar, o bloco mais importante da lógica, beleza? E aí a gente vai precisar conversar um pouquinho, e é uma conversa muito séria. Olha só, eu faço vários ao vivo, não sei se você já me acompanhou, né? E aí eu já escutei alguns absurdos de alunos falando lá no bate-papo e já presenciei também, né, ao vivo, alunos falando os mesmos absurdos. Estou me referindo aqui. Às vezes o cara fala assim, professor, estudei raciocínio lógico com fulano de tal, com apostila tal, no curso tal, usando o método tal, e eu não preciso usar a tabela verdade. Olha que beleza. Eu fico desse jeito, com essa cara de paisagem. Vou te pedir uma coisa. Não fala isso, não. Por favor. Por quê, professor? Porque eu tô pedindo. Não fala nunca mais. Se você já falou na vida, eu não quero saber o que você já fez no seu passado. Né? Aqui é igual relacionamento. Bora olhar pra frente. Mas se você já falou isso, nem precisa me falar para não estremecer nossa relação. Se você já falou isso, promete nunca mais falar. Galera, não tem como estudar raciocínio lógico sem tabela verdade. Não tem. Ou você estuda de forma explícita ou de forma implícita. Ou você estuda de forma direta ou indireta. O fato é que a tabela verdade faz parte da lógica. E às vezes, de repente você já estudou lógica, você vai entender o que eu estou te falando. Se você não estudou, você vai entender esse meu comentário. Aí o cara chega, professor, pois é, não estudo tabela verdade, eu fico olhando com ele com a cara de paisagem, beleza. Aí eu pergunto, legal, mas e aí, mas quando que o ou é falso, hein? Ele, professor, o ou é falso quando as duas ideias são falsas. Aí eu, tá. E você não estuda a tabela verdade, né? Não. De onde vem a informação que o ou é falso quando as duas ideias são falsas? Da tabela verdade. Então, boneco, para de falar que você não estuda a tabela verdade. Vai estudar a tabela verdade, sim. E você vai estudar de uma maneira especial comigo, tá? Especial, porque é a base de tudo, conforme eu disse, se brincar um dos cursos, um dos blocos mais importantes, você vai perceber quantos exercícios nós faremos depois que estudarmos a tabela verdade. Tá? Eu vou explicar as tabelas verdade, depois a gente vai começar a fazer uma porrada de exercícios. Tu vai falar, caraca, professor, esse tanto de exercício é só dentro de tabela verdade? É. Às vezes o aluno vira para mim e fala, professor, fiz prova domingo, não caiu nada de tabela verdade. Eu, tá, beleza. Aí eu olho para a prova, tá cheio de tabela verdade. Mas é porque o aluno, ele pensa assim, para ser uma questão de tabela verdade, tem que estar assim no enunciado, complete a tabela abaixo, né? Professor, não vi tabela nenhuma, então não tem tabela. Cadê tabela? Não tem, cadê? Gente, para. Beleza? Então vamos estudar a tabela verdade, confia em mim, segura na mão do prof e vamos. Você vai aprender tabela verdade e vai entender como que aplica a tabela verdade. E aí eu te peço uma coisa. Aconteceu comigo, quando eu comecei a estudar raciocínio lógico. Eu via aquelas tabelas, eu ficava assim, caraca, beleza, eu estou entendendo o preenchimento delas, né? Como que eu vou usar? Como que isso aí é cobrado? Normalmente, o aluno que estuda pela primeira vez fica com essa ansiedade, com essa agonia. Espera. Lá no final eu vou explicar para você a aplicação dessas tabelas. De antemão eu já falo, você não vai precisar desenhar a tabela para resolver questões. Beleza? Em algum momento eu falei para você que raciocínio lógico é um conjunto de regras. É aqui onde tudo acontece. É aqui onde tudo começa. Aqui que são as regras, são as tabelas. Você precisa conhecer a fundo cada conectivo lógico. Se você conhecer muita coisa, se de repente você já estudou, muita coisa lá na frente, e de repente você não entendia, você vai entender agora. Caraca, é mesmo. Por isso que eu não consegui fazer tal questão. É porque você queimou etapa. Você quer começar daqui e você não é culpado. Né? O professor te conduziu desse jeito. Eu estou indo devagar, como eu falei, já já você vai estar no topo sem perceber. Estou criando uma base contigo. E tabela verdade é indispensável. Beleza? Vamos entender então. Cada conectivo tem uma tabela, tá? E aí nós vamos entender essas tabelas aqui. Então vem comigo. Vamos lá começar a bagaceira. Primeiramente, bora falar do conectivo E
E aí eu faço uma revisãozinha do símbolo, né, que é esse chapéu para baixo, e o nome do E, que é o conectivo da conjunção. Galera, se eu der um clique aqui, já vai aparecer a tabela. Mas eu quero construir primeiro com você, depois eu lanço a tabela, tá bom? Se liga, se eu vou usar um conectivo E, significa dizer que eu tenho que ter no mínimo duas ideias para relacionar para poder usar o E. Eu vou usar a primeira ideia, vou chamar de A segunda eu vou chamar de B, e vou estabelecer uma conexão entre A e B usando o conectivo E. Perceba que o A é como se fosse uma frase e o B é como se fosse uma outra frase. Aí eu te pergunto o seguinte, imagine você analisando duas frases e você não sabe se elas são verdadeiras ou falsas. Aí eu escrevo assim, ó, e peço assim para você. Pense em todas as possibilidades. Quando você analisa duas frases sem saber se elas são verdadeiras ou falsas, e você quer esgotar as possibilidades, é verdade que as duas podem ser verdadeiras? Claro. Pode ser que essa aqui seja verdadeira e essa aqui falsa? Pode. Pode ser que essa aqui seja falsa e essa aqui verdadeira? Também. Ou pode ser que as duas sejam falsas. Então, nas duas primeiras colunas da minha tabela, eu vou colocar todas as valorações possíveis, todas as combinações. Então, pode ser que as duas sejam verdadeiras, pode ser que a primeira seja verdadeira e a segunda falsa, pode ser que essa aqui seja falsa e essa verdadeira, ou pode ser que as duas sejam falsas. Beleza? Então, a minha tabela, ela vai começar dessa forma. Tá bom? Vou apagar. E agora vamos mostrar que a tabela já está feitinha aqui, tá bom? Só que eu não usei A e B, eu usei P e Q aqui, ó. Professor, só sei fazer com A e B. Não, gente, vamos fazer com P e Q mesmo. Então aqui, ó, não sei se elas são verdadeiras ou falsas. Então vamos esgotar todas as possibilidades. Pode ser que as duas sejam verdadeiras. Pode ser que essa aqui seja verdadeira e essa aqui falsa. Pode ser que essa aqui seja falsa e essa verdadeira. Ou pode ser que as duas sejam falsas. Beleza? Show de bola. Agora, é aqui que vai interessar pra gente. Beleza? O que eu vou colocar na última coluna? O que é quando eu relaciono o P e o Q, quando eu relaciono essas duas colunas utilizando o conectivo E? Se liga, vamos entender. Olha aqui pra mim. Vamos entender o conectivo E. Imagine só você, dono de uma escola. Olha a situação, tá? Larga lápis, larga caneta e só observa. Vamos conversar. Você é dono de uma escola e vai colocar lá o seguinte anúncio. Precisa-se de professor que fale inglês e espanhol. Veja que a frase tem um E. Eu quero um professor que fale inglês e espanhol. Concorda comigo que esse E me dá um ar de exigência muito grande? Porque se o cara fala só inglês, ele não serve. Se o cara fala só espanhol, ele não serve. Se chegar um candidato sem falar nenhum dos dois, piorou. O candidato só vai ser admitido, né? Ou só vai satisfazer o anúncio se ele falar os dois idiomas. Então perceba que o E, para ser satisfeito, as duas ideias têm que acontecer. O E, ele é exigente. É assim que você vai gravar então, ó. E de exigente. Beleza? E de exigente. Por que exigente, professor? Porque o anúncio, ele fica exigente. Você quer um cara que fala inglês e espanhol. Tem que falar os dois. Então vem aqui comigo. Olha só o que a gente vai fazer. Chegou um cara lá falando inglês e espanhol. Verdadeiro? Fala inglês? Verdadeiro. Fala espanhol? Verdadeiro. Fala os dois. Opa, satisfaz. Esse eu quero. Chegou um cara agora que, ó, fala inglês e não fala espanhol. Falso, ó. Fala espanhol? Falso. Cara, o E tem que acontecer as duas coisas. Então eu não quero esse. Chegou um cara que não fala inglês, mas fala espanhol. Não serve. Chegou um boneco lá que não fala nenhum dos dois. Piorou. Então perceba, galera, ó. Perceba a tabela verdade do E. Olha como ele em uma situação quando acontece duas coisas. Como que as bancas vão cobrar isso? Ele vai te dar uma frase com um E e vai perguntar, essa frase é verdadeira ou falsa? Ela só será verdadeira se as duas ideias forem verdadeiras. É a única situação que o E fica verdadeiro. Tem que acontecer as duas coisas.
Pronto. Olha que fácil. Bora! Caraca, professor, eu nunca tinha pensado nisso. Simbora! Conectivo ou, chapeuzinho pra cima, de junção. Tabelinha já tá aí, ó. Já coloquei, tá? Não vou ficar fazendo de novo. Então, ó, VV, VF, FV, FF. Precisa ficar necessariamente nessa ordem? Claro que não. Conectivo ou. O que falar do conectivo ou? Olha aqui para mim novamente. Larga tudo e observa. Mesmo exemplo que eu te dei, tá? Você, dono da escola, que vai colocar lá um anúncio, precisa-se de professor que fale inglês e espanhol. Imagine, o cara entendeu errado, a atendente lá do anúncio entendeu errado e colocou ou espanhol. O anúncio ficou mais exigente ou menos exigente? Menos exigente. Porque quando você fala que quer um cara que fala inglês ou espanhol, se o cara falar só inglês, agora serve. Se o cara falar só espanhol, agora serve. Se chegar um cara que fale os dois idiomas, melhor ainda. Só não vai servir se chegar um boneco lá, olha, eu não falo nenhum dos dois, aí tu vai-se embora. Aí não serve. Sacaram? Bora construir então a nossa coluna do ou. Fala inglês, fala espanhol. Lindo, serve. Fala os dois idiomas, serve. Esse aqui fala só inglês, mas não fala espanhol. Serve também, porque eu usei o ou. Esse aqui não fala inglês, mas fala espanhol. Serve. Esse aqui não fala nenhum dos dois. Esse não serve. É a única situação que eu não quero. Então perceba o seguinte. A única situação que o ou não aceita, quando eu falar assim, ó, quando que o ou não aceita? Não aceitar e deixar ele falso, tá? A única situação que o ou não aceita são as duas falsas. Ele é bem menos exigente que o e. O e, ele é exigente. Ele só é verdadeiro quando acontece as duas coisas. Quando as duas ideias são verdadeiras, o e fica verdadeiro. Caso contrário, fica falso. Uma ideia for falsa, o e já ficou falso. Agora o ou não. O ou é o contrário. Se uma ideia, pelo menos uma ideia for verdadeira, ó, pelo menos uma, deixa ele satisfeito. Tá? Eu posso ter uma frase com o ou. A primeira ideia pode ser uma coisa absurda, sei lá, a vaca voa. Mas se a segunda for verdadeira, deixa a minha frase toda verdadeira. Porque o ou, com uma verdade, já fica satisfeito. Beleza? A única coisa que o ou não aceita são as duas falsas. Falso com falso, o ou não vai aceitar. Beleza? Vamos avançar, segura a tua ansiedade aí. Se então, bicondicional, conectivo que mais cai em prova, tá aí. Turma, tem um macetezinho manjado, todo mundo sabe, tá? Mas eu quero fazer você pensar primeiro para depois eu passar o macete. Você sabia que o conectivo se então, ele é o conectivo que a gente usa para fazer uma promessa? É sério, provavelmente você deu uma risadinha aí em casa, né? O conectivo se então é o conectivo que a gente usa para fazer uma promessa. Acredito que todos já tenham feito uma promessa, independentemente da sua crença, né? Faz uma promessa aí, é natural. Então tá, vamos fazer uma promessa, prof. Se, tá vendo? Ou se concurso, então o meu primeiro salário vai ser do prof. Olha que beleza, promessa. Beleza, manda pra mim, pode mandar. Tudo bem? Imagina eu fazendo uma promessa pra você assim, ó. Olha, se eu ganhar na Mega Sena, então vocês ganharão de mim 10 reais. É uma promessa. Perceba que uma promessa, ela só é descumprida se acontecer aquilo e eu vou lá e não pago. Tô fazendo você pensar um pouco. Ah, se meu time ganhar, então eu vou raspar minha cabeça. Se isso aqui acontecer, então eu vou pagar dessa forma. Só há uma maneira de você descumprir a tua promessa. É quando acontece aquilo que você tanto queria, tu vai lá e não cumpre. Calma que eu vou dar macete. Calma, vamos pensar. O que é o VV? Pensa na minha promessa. Ganhei na Mega Sena, paguei, cumpri a promessa. Verdadeiro. Então eu vou colocar verdadeiro. Tá bom? Que V feio. Depois eu ajeito ele.
Ganhei na Mega Sena e não te paguei. Caloteiro safado, falso. Falso. Beleza. Aqui, o que é FV? Eu não ganhei na Mega Sena. Pera, se eu não ganhei na Mega Sena, eu não tenho um compromisso. Que a promessa era, se eu ganhar. Não ganhei na Mega Sena, mas eu quis te dar 10 reais assim mesmo. Não fiz nada de errado. Verdadeiro. Depois eu coloco. E o que é FF? Eu não ganhei na Mega Sena. Se eu não ganhei na Mega Sena, eu preciso te pagar? Não. Não ganhei na Mega Sena, não te paguei, não fiz nada de errado. Verdadeiro. Então aqui, ó, verdadeiro. Verdadeiro. Agora vamos ser mala, vamos ser esperto. Olha aqui para as possibilidades. Em quantas situações o se então é falso? Em uma. Em quantas situações o se então é verdadeiro? Em 3. Pensa. O que é melhor você gravar? É quando então vai ser verdadeiro ou quando falso? É melhor você gravar 3 situações ou uma situação? É melhor você gravar uma situação. O se então só será falso, olha, o se então só será falso quando a primeira ideia for verdadeira e a segunda falsa. O se então só será falso quando a primeira ideia for verdadeira e a segunda falsa. Aí entra o macete. O se então só será falso quando aparecer a Vera Fischer. Falsa. Beleza? Vera Fischer. Falsa. Quando a primeira ideia for verdadeira, Vera, a segunda ideia for falsa, Fischer, Vera Fischer, falsa. É quando o se então vai ficar falso. Caso contrário, o se então é verdadeiro. O que seria o caso contrário? É VV, é FV, é FF. É o caso contrário. Aí vai ser tudo verdadeiro. Atenção, muda a câmera. Atenção. Professor, gostei desse Vera Fischer. O cara gosta tanto desse macete que ele fica querendo usar Vera Fischer em tudo. Ah, ué, Vera Fischer. Não, gente, pera. Cada conectivo tem a sua regra. Vera Fischer é a regra do se então. Regra do E, muito exigente ou pouco? Muito exigente. O E só é verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Conectivo OU, muito exigente ou pouco exigente? Pouco exigente. A única coisa que torna o OU falso, a única coisa que o OU não aceita, são as duas falsas. É o cara não falar nem inglês nem espanhol. Isso eu não aceito. Ele tem que falar pelo menos um. Conectivo se então é falso em quantas situações? Em uma. Quando? Vera Fischer. Falsa. Acabou. Morreu Maria Preá. Cada conectivo tem sua regra. Não vai ficar usando Vera Fischer em tudo. Bora. Conectivo se somente se, que é bicondicional. Antes de falar da tabela verdade, você já parou para pensar por que é bicondicional? Já caiu, inclusive, em prova. Gente, olha só. Quando eu escrevo assim, ó, A, se, somente se, B. Olha para essa estrutura aqui. A, se, somente se, B. Galera, o que está acontecendo com a seta? Ela está indo... Fala aí na tua casa. O que está acontecendo com a seta? Ela está indo... Voltando? Pera aí, gente. O que está acontecendo com a seta? Fala. Ela vai e volta. Sabe como é que você falou? Você falou assim, a seta vai, volta. Vai, volta. Gente, ninguém é índio aqui. Vai, volta. Não, professor, a seta vai e volta. Gente, a seta vai e volta. De forma, ó, olha só, é uma seta que vai de A para B e volta de B para A. Olha só, tem gente que fala, professor, a seta não está indo e voltando não, tá? Porque você tem que olhar a origem e o destino. De onde ela está saindo? Do A. Indo para onde? Para o B. Agora, de onde ela está saindo? Do B, voltando para A. É uma seta que vai e volta. E volta. Condicional, condicional é mesmo, professor. Eu tenho duas condicionais. Duas, bi vem de dois. Duas condicionais. Bicondicional. Olha que lindo. E uma banca perguntou,
Olha, isso aqui é equivalente a isso? A diferença é que ele não usou o E, ele usou o símbolo do E. Sim, são coisas equivalentes. Beleza? Então, para eu montar a tabela verdade do se, então, do se somente se, eu teria que montar a tabela verdade disso, a tabela verdade disso, e depois ligar as colunas através do E. Dá muito trabalho. Aqui eu já vou partir direto para o macete. O se somente se você vai trocar por sinalzinho de igual. Fechou? Troca por sinal de igual. Que significa dizer que só vai ser verdadeiro se tiver valores lógicos iguais. Só vai ser verdadeiro quando um lado for igual ao outro lado. Gente, são iguais? São, então é verdadeiro. São iguais? São, então é verdadeiro. E aqui, são iguais? Não, então é falso. São iguais? Não, falso. Perceberam? Então só vai ser verdadeiro se um lado for igual ao outro lado. Só vai ser verdadeiro se tiver valores lógicos iguais. Morreu Maria Preá. Conectivo ou, tá aí, de junção exclusiva, tá? Estamos diante do ou. Beleza? E aqui é o seguinte, eu já até comentei uma frase utilizando o ou. Olha aqui pra mim. Você, pai, filho, ó, ou você vai ao parque, ou você vai ao cinema. Ou uma coisa, ou outra. Você está falando para ele escolher. Disjunção exclusiva. Tem que ser uma coisa exclusiva. Se você for ao parque, você não pode ir para o cinema. Se você for para o cinema, você não pode ir para o parque. Ou uma coisa, ou outra. Ou você vai ao parque, ou você vai ao cinema. Aqui. Olha aqui. Ah, eu vou nos dois. Ah, não vai não. Falso. Você não pode escolher os dois. Tá bom, escolho o parque e não vou ao cinema. Beleza. Tá bom, pai, eu não vou ao parque, mas eu vou ao cinema. Beleza. Não vou em nenhum. Ah, vai, eu tô te mandando. Eu sou seu pai. Beleza? Fechamos as tabelas verdade da disjunção exclusiva. Presta atenção, um detalhe que eu quero que você observe. F, V, V, F. V, F, F, V. Ó, F, V, V, F, V, F, F, V. Percebeu alguma coisa? Professor, não percebi nada. É legal quando a tabela fica uma do lado da outra. Se você perceber, elas são exatamente uma ao contrário da outra. Onde essa é V, essa aqui é F. Onde aqui é essa é F, essa aqui é V. Que lá atrás, lembra que eu falei que quando uma é a negação da outra, fica tudo ao contrário. Eu falei que a afirmação e a negação não pode ter o mesmo valor lógico. Então, se uma é V, a outra é F. Se uma é F, a outra é V. Então, se a tabela verdade do se somente se fica V, F, F, V, do ou ficou F, V, V, F, ficou tudo ao contrário, eu posso afirmar que uma é a negação da outra. Eu sei que não é matéria ainda, não é momento de eu estar explicando isso. Mas durma com esse barulho. Proposições, a negação de uma proposição é aquela que a tabela verdade é tudo ao contrário. Montei a tabela verdade de qualquer estrutura, ficou V, V, F, F, a outra ficou F, F, V, V, uma é a negação da outra. Tá? Então, hoje, professor, esse é o último vídeo que eu vou assistir hoje. Então tá. Se alguém te perguntar na rua, qual é a negação do se somente se, você já pode falar, é o ou. Qual a negação do ou? É o se somente se. Por quê? Porque eu olhei para a tabela, o se somente se ficou V, F, F, V. Do ou ficou F, V, V, F. Ficou tudo ao contrário. E meu prof disse que quando fica tudo ao contrário, uma é a negação da outra. Show de bola. Beleza! Professor, fizemos as tabelas que você tanto fala, apaixonado por essa tabela. Beleza, mas e aí, como é que a gente vai usar isso aqui? Vem! Exemplos. Antes de fazer, vem aqui para mim. Vou fazer uma revisão rápida. Conectivo E, muito exigente ou pouco exigente? Muito exigente. O E só é verdadeiro quando as duas ideias são verdadeiras. Bora escrever? O E só é verdadeiro quando as duas ideias são verdadeiras. Revisãozinha. O E só é verdadeiro quando as duas ideias são verdadeiras. Caso contrário, o E fica falso.
Conectivo ou, muito exigente ou pouco exigente? Pouco exigente. O ou só não aceita duas falsas. Falso com falso deixa o ou falso. Se então só é falso em uma situação. Vera Fischer, falsa. Se somente se só é verdadeiro em duas situações, quando um lado for igual ao outro do lado. Né? Se um lado for igual ao outro do lado, deixa o se somente se verdadeiro. E o ou? O ou é justamente o contrário. Ou uma coisa ou outra. Não pode ser nem as duas verdadeiras, nem as duas falsas. Tá aí. Foi uma revisãozinha das tabelas verdade. Como que a gente vai aplicar isso aqui? Olha que fofo. Exemplo 1. Determine as valorações das proposições abaixo. Primeira coisa, você vai olhar para os conectivos. Primeira coisa, põe uma coisa na tua cachola. Quem manda na gente aqui são os conectivos. Porque cada conectivo é uma regra diferente. Beleza? Aí eu venho aqui, ó. Olha a primeira. 2 é par. Gente, conectivo E. Muito exigente ou pouco? Muito. Só é verdade se as duas forem verdadeiras. Cada uma das ideias, ó. 2 é par. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. A Terra é quadrada. Verdadeiro ou falso? Falso. Pode parar. O E, ele é exigente. Ele não aceita nenhuma falsa. Então isso dá falso. Olha como é sutil. Olha a frase de baixo. É a mesma frase, praticamente, só que eu mudei o conectivo. O ou, ele é menos exigente. Então, ó, 2 é par. Verdadeiro. Uma verdadeira já satisfaz o ou, independentemente da outra. Uma verdadeira já deixa o ou verdadeiro. Ele é pouco exigente. Mesmo que essa aqui seja falsa, mas como eu estou diante do ou, uma verdadeira deixa o ou verdadeiro. Beleza? Letra C. Ou uma coisa ou outra. Ou não pode ser nem as duas verdadeiras, nem as duas falsas. Então vai. 8 ao quadrado é igual a 64? Verdadeiro. Raiz quadrada de 4 é igual a 2? Verdadeiro. O cara pode no ou você vai ao parque ou você vai ao cinema. Ele pode ir nos dois? Claro que não. Falso. Professor, é só isso, galera. Só isso. E você vai ver a quantidade de exercícios que nós vamos fazer utilizando os conceitos de tabela verdade. Olha a letra D. Se Brasília é a capital da Argentina, então 5 é par. Então vamos lá. Brasília é a capital da Argentina? Isso é falso. Já pode parar. Já pode parar. Sabe por quê? O se, então, ele só é falso quando aparece Vera Fischer. Então tem que aparecer Vera aqui. Aqui não apareceu Vera, aqui apareceu falso. Eu só ia se ficar ficha Vera. Meu Deus do céu, não inventa de mudar o nome da mulher, não. Tá? Mas vai continuando. Continua. Tá? 5 é par? Falso. Imagina o cara que nunca estudou. Ele vai falar, pô, as duas ideias falsas, isso vai dar falso. Não, não. Turma, não ganhei na Mega Sena e não paguei, não fiz nada de errado. Ou usa a regra que eu te falei, um macetezinho. É falso só na Vera Fischer. Se não apareceu Vera Fischer, então é verdadeiro. Beleza? E o exemplo, e o último exemplo, não é o último, é o se somente se ainda. Se somente se, troca por sinal de igual, que só vai ser verdadeiro se um lado for igual ao outro, tá? Então vai, os cães miam. Nunca vi cão miar, falso. A vaca voa, nunca vi vaca voar, falso. Opa, se somente se um lado é igual ao outro, verdadeiro. Verdadeiro. Beleza? Próxima. Essa é mal barato, essa aqui, ó, essa última. Se Brasil é um país da África, isso é falso, então Carlos é alto. Gente, eu coloquei uma ideia aqui de propósito, uma ideia que você não consegue valorar. Você consegue valorar que 2 é par, que a Terra é quadrada, né, que a raiz quadrada de 4 é 2, que 8 ao quadrado é 64, que a Brasília é a capital da Argentina, que 5 é par, os cães mil, a vaca voa. Aqui eu coloquei de sacanagem, de propósito, uma situação que você não consegue valorar. Carlos é alto? Não sei.
É proposição, mas eu não consigo valorar. Carlos, pode ser alto, pode ser baixo, pode ser não alto, não dá para saber. Mas perceba, como eu estou dentro do cientão e a primeira ideia é falso, então falso com qualquer coisa, seja ele verdadeiro ou falso, vai dar verdadeiro, porque já não apareceu a Vera do lado de cá. Sacaram? Se aparecer Vera do lado de cá, a segunda obrigatoriamente tem que ser falsa para ficar falso. Agora, se a primeira ideia deu falsa, Carlos é alto se for verdadeiro, Carlos é alto se for falso, em qualquer uma das duas situações, falso com verdadeiro dá verdadeiro e falso com falso dá verdadeiro. Porque não apareceu em nenhuma das duas situações a Vera Fischer. É a mesma coisa assim, ó, olha para esse. Eu estou diante do ou. Aí eu já percebi que uma ideia é verdadeira. Se eu não souber essa, não tem importância. Porque como eu estou diante do ou e o ou é pouco exigente, uma verdadeira já deixa o ou satisfeito. Sacaram? Então vamos treinar isso aí. Vamos treinar isso aí. Beleza, galera? Tranquilo? Show de bola. Vamos fazer o seguinte. O exemplo 2, eu vou deixar aqui, tá? Você pausa o vídeo, tenta resolver, marca a alternativa correta, olha para mim, marca a alternativa correta, pausa lá, volta e pausa, tenta resolver, porque eu vou corrigir só no próximo bloco. No próximo bloco, se brincar, vai ser só resolução de exercícios, para você ter noção da profundidade, da importância das tabelas verdade. São questões de prova, questões de 2018, questões atuais, que nós vamos resolver usando só os conceitos que nós aprendemos até o momento. Eu ouso a dizer que tabela verdade, você entendeu essa aula, ouso a dizer que você consegue resolver aí, sei lá, 70% das questões já, de raciocínio lógico. Beleza? Então vem aqui de novo, tá aqui, se você quiser, pausa o vídeo aí, tá? Tenta resolver, eu vou corrigir na próxima aula, tá bom? No próximo bloco, sem falta, e eu te espero. Tchau!